Hoje vocês vão conhecer 10 motorhomes de luxo que elevam a ideia de viajar para outro nível. Não é só conforto, é inovação em movimento, onde cada detalhe foi pensado para transformar estrada em experiência. Se você gosta de tecnologia aplicada ao cotidiano e engenharia que surpreende, fica até o final, porque a cada modelo desta lista, a pergunta é a mesma: como conseguiram fazer isso caber e funcionar assim? Vamos nessa. Sem spoilers, só prepare coração e a curiosidade. Maverick Viñales, conhecido pelo nome MV12, é descrito como um dos pilotos espanhóis mais famosos da MotoGP, e a matéria organiza a carreira dele em marcos objetivos. A estreia profissional ocorre em 2011, no Campeonato Mundial de 125 cilindradas, com 4 vitórias registradas. O texto fixa também a origem pessoal, informando que ele nasceu em 12 de janeiro de 1995, em Figueres, na Espanha. Em 2013, vem a conquista do Campeonato Mundial de Moto3, consolidando a ascensão nas categorias menores. A transição para a MotoGP acontece em 2015, correndo pela equipe Suzuki X-Star, e a primeira vitória na MotoGP é situada no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2016. Em 2017, após assinar com a Movar Yamaha MotoGP, a temporada começa com 2 vitórias, e a matéria afirma que ele supera obstáculos e segue como adversário formidável nos anos seguintes. A notícia então muda de pista, mantendo o tom documental. Fora das corridas, Viñales é apresentado como famoso por seu motorhome extravagante, o Maverick Viñales MV12. Ele é descrito como um RV sob medida que combina luxo e praticidade, equipado com tecnologia de ponta, e o ponto técnico central aparece na arquitetura. Trata-se de uma moradia móvel de 2 andares. O segundo andar existe porque o teto pode ser elevado, o que implica uma solução de expansão de volume interno quando parado, sem necessariamente manter essa altura durante deslocamento. Na lógica do texto, isso não é um adereço, é infraestrutura de suporte para uma vida itinerante, transformando deslocamentos constantes em um ambiente repetível, controlado e funcional. O Tesla Cybertruck é descrito como uma picape full-size totalmente elétrica, equipada para trabalho de média exigência, e a matéria constrói sua relevância técnica a partir de capacidade, construção e configurações. A capacidade aparece no dado de reboque máximo citado como 14.000 libras, cerca de 6.350 quilos, posicionando o veículo como um dos primeiros do tipo dentro do recorte apresentado. A construção é tratada como assinatura estrutural e visual. Painéis planos de chapa de aço inoxidável formam um desenho incomum que lembra modelagem low polygon. O texto também afirma que diferentes modelos têm autonomias projetadas diferentes, situadas entre 250 e 340 milhas, aproximadamente entre 402 e 547 quilômetros, deixando explícito que o alcance depende da versão. A matéria usa o termo exoesqueleto e o descreve como praticamente impenetrável, associando a ideia à intenção de força e resistência. Em paralelo, o Cybertruck é descrito como tecnologicamente capaz e com interior espaçoso, preparado para lidar com expedições. A linha temporal apresentada é direta. O carro conceito estreou em novembro de 2019 e a produção começaria em 2023, com comercialização restrita ao mercado norte-americano até dezembro de 2023. Por fim, o texto enumera 3 configurações: tração traseira, dual motor AWD e tração integral trimotor Cyberbeast, indicando portfólio voltado a necessidades diferentes. O Earth Roar XZLTS é apresentado como um veículo de aventura de alto padrão, com capacidade excepcional tanto fora de estrada quanto em estrada, e a matéria trata essa promessa como consequência direta de sistemas e escolhas estruturais. Ele é descrito como ecológico por utilizar energia solar e baterias, e ao mesmo tempo se apoia em uma base mecânica específica, um chassi Ford F 550 turbo diesel com tração nas 4 rodas. O texto enquadra o modelo como luxo overland
Wonderland e reforça a ideia de acabamento ao mencionar elementos artesanais e acabamentos exclusivos no interior, mas o núcleo técnico é a autonomia. A matéria afirma que não há necessidade de gerador ou propano, porque o veículo pode funcionar de forma independente e isso define um modo de uso no qual a permanência fora da rede deixa de ser exceção e vira premissa. Para sustentar essa independência, são citadas grande capacidade tanto para combustível quanto para água doce, colocando logística de abastecimento no centro do projeto. No controle de terreno e no uso estacionário, entra a suspensão a ar, indicada tanto para controle fora de estrada quanto para nivelamento, sugerindo estabilidade do conjunto também quando parado. A carroceria do camper é descrita como uma peça única de compósito moldado, indicando construção monobloco. Dentro, o layout é chamado de inteligente e descrito como oferecendo espaço para relaxar, com cadeiras que podem ser transformadas em espaço extra para dormir, ampliando a capacidade interna sem exigir aumento de dimensões externas. Há ainda um closet revestido de cedro e um cofre oculto com biometria, combinando conforto, organização e segurança. O texto conclui que o Earth Aerial R, que ZLTS, representa um ápice de luxo e capacidade por tratar a autonomia como engenharia, e não como discurso. O 2024 Greyhawk XL é descrito como um veículo recreativo Superclass C da JCO, posicionado onde luxo e capacidade fora de estrada se encontram. A matéria afirma que ele combina os confortos e luxos do Greyhawk convencional com a força e a durabilidade do chassi Ford F554x4, resultando em uma viagem potente, suave e confortável. O modelo Greyhawk ACL 32U é descrito como pronto para diferentes terrenos, sem abrir mão de um interior completo. Área de convivência espaçosa, quarto traseiro confortável, comodidades de cozinha bem equipadas e um banheiro capaz de atender às necessidades de todos. No conjunto de autonomia em estrada, são citados 2 tanques de combustível. A configuração inclui transmissão automática de 10 velocidades e um motor 6,7 litros, Power Stroke, Sync, 8 Turbo Diesel. Além da mecânica, o texto menciona o Ford Advanced Track, que inclui controle de estabilidade contra rolagem, controle de oscilação do reboque e controlador de freio de reboque integrado, tratados como sistemas para manter estabilidade e controle em condução com carga e variações de terreno. A lógica documental é clara. O conforto interno é sustentado por chassi, motor, transmissão e assistências eletrônicas, projetados para manter previsibilidade mesmo quando o exterior exige mais do veículo. O Prevost H345 VIP é descrito como um motorhome de luxo, conhecido por oferecer uma viagem silenciosa e confortável, e a matéria constrói essa reputação combinando design externo, capacidade de conversão interna, dirigibilidade e eficiência energética. Além do visual externo descrito como deslumbrante, o texto destaca um armazenamento sob o piso considerado incomparável, fornecendo uma quantidade substancial de espaço para conversões personalizadas, o que sugere que o veículo não é apenas um produto fechado, mas uma base para projetos internos sob medida. A dirigibilidade excelente é atribuída ao sistema de suspensão independente, tratado como elemento técnico que influencia estabilidade, suavidade e controle, e não apenas conforto passivo. Um ponto central é o sistema de gerenciamento de energia PVOST, descrito como responsável por melhorar a eficiência do consumo de eletricidade e aumentar a vida útil da bateria, indicando uma abordagem de uso que privilegia controle de carga e distribuição racional de energia a bordo. O motor Volvo D13 é descrito como ecológico, e a matéria afirma que ele supera critérios de poluição estabelecidos pela EPA para emissões que contribuem para ar limpo, além de oferecer melhor economia de combustível, conectando o desempenho à conformidade ambiental dentro do recorte apresentado. O texto também caracteriza o H345 VIP como uma demonstração da dedicação da PBOS à perfeição, atribuindo ao conjunto uma experiência maximizada para os passageiros em cada viagem. No enquadramento clínico e documental, a mensagem é que silêncio e conforto não são tratados como sensações abstratas, mas como resultado de sistemas.
suspensão independente para condução, armazenamento sob o piso para flexibilidade de projeto, gerenciamento PVOST para eficiência elétrica e o motor Volvo D13 para emissões e consumo. O H345 VIP, assim descrito, funciona como uma plataforma de viagem onde luxo é estruturado por engenharia e por planejamento de energia. O Nomad Pro Can-Air é apresentado como um veículo novo da Mitsubishi Fuso, descrito como um espaço móvel versátil que mistura trabalho e moradia, com tração nas duas rodas, pensado para um estilo de vida em que estrada e produtividade se sobrepõem. A matéria enquadra o modelo como um combo de escritório e lar docilar, construído sobre um chassi robusto Fuso Can-Air, e usa essa base como argumento de durabilidade e uso contínuo. O ponto técnico central não está em potência ou velocidade, e sim na reorganização do interior para cumprir duas funções sem exigir dois ambientes separados, uma cama e uma estação de trabalho integradas no mesmo conjunto, permitindo alternar entre descanso e atividade profissional sem depender de infraestrutura externa imediata. O texto reforça o perfil de uso ao citar nômades digitais como público natural, porque o veículo viabiliza permanecer em deslocamento sem interromper rotinas de produção, reuniões e tarefas remotas. Na lógica documental da matéria, o valor do projeto está na simplificação operacional, reduzir a fricção entre chegar, montar, trabalhar e dormir, transformando etapas em um ciclo curto e repetível. A faixa de preço é descrita como ampla, variando de cerca de $7.700 até $32.000, dependendo do modelo específico e dos recursos escolhidos, o que sugere um portfólio modulável, com configurações ajustáveis ao nível de equipamento desejado. O texto trata isso como uma espécie de setup definitivo para a vida moderna em movimento, não por luxo extremo, mas por eficiência de espaço e finalidade. O Nomad Pro Can-Air, como descrito, não tenta ser um motorhome tradicional. Ele aparece como uma plataforma prática de permanência curta e trabalho contínuo, em que mobilidade não é lazer, e sim método de vida. O Hymer Venture S é descrito como um veículo recreativo projetado para se aventurar em territórios inexplorados, e a matéria sustenta essa proposta combinando arquitetura interna elevada e controle digital. Ele é apresentado como um produto revolucionário que une o visual e a durabilidade de um apartamento loft com versatilidade, e o elemento técnico que organiza a experiência é o teto pop-up. O texto afirma que o teto concentra vários recursos, criando uma área funcional superior. Cozinha inteligente com bancada estilosa, amplo sun deck com vistas panorâmicas, sala traseira com escada de verdade e banheiro com pia funda e vaso sanitário. A base veicular é informada com precisão, um Mercedes-Benz Sprinter com 190 cavalos de potência, tração integral, suspensão fora de estrada e barra de luz LED. A operação também é tratada como parte do projeto. Os usuários podem operar remotamente todos os sistemas por meio do aplicativo Hymer Connect e da unidade Smart Connect, sugerindo automação e centralização de controles. Em termos de comercialização, a matéria diz que as pré-encomendas já estão sendo aceitas e que as entregas estavam programadas para começar em 2023. O produto é descrito como perfeito para turistas que procuram uma experiência luxuosa e elegante, e o preço informado é de $225.000, sem conversão apresentada no texto. A Mercedes RV Armadillo Conqueror T é descrita como um camper robusto e luxuoso, construído para pessoas ousadas e aventureiras, e a matéria trata o veículo como uma síntese de engenharia pesada com conforto interno de alto padrão. O custo é citado como quase 10,88 milhões de yuans, posicionando o modelo em um patamar de exclusividade, e o conjunto mecânico é detalhado com números e componentes. Chassi Mercedes-Benz AOX 8x8, motor de 578 cavalos, combinado com um trem de força AMT de 12 velocidades. A capacidade fora de estrada é reforçada pelo uso de pneus off-road Michelin Chazelle 1400 R20, sugerindo foco em tração e resistência em terrenos severos. No interior, o texto descreve um quarto privativo com cama queen, armário e uma cozinha com áreas separadas para lavar mãos e pés, evidenciando uma organização pensada para uso prolongado e para separar funções de higiene e preparo.
confortável. A matéria também menciona uma varanda com acionamento elétrico, acompanhada de cozinha externa e sofá, ampliando a área utilizável quando estacionado, e a sala de estar é descrita como conversível em uma cama de solteiro dupla, indicando flexibilidade de acomodação sem duplicar ambientes. O fornecimento de energia é enquadrado como diferencial, com um sistema automático híbrido elétrico armadillo, e a autonomia em deslocamento é sustentada por um tanque de combustível de 600 litros, favorecendo viagens longas com menos interrupções. O texto fecha a proposta como ideal para trajetos extensos, sem sacrificar luxo ou o meio ambiente. E, em tom documental, o Conqueror T aparece como uma plataforma de expedição que tenta resolver dois problemas ao mesmo tempo: atravessar qualquer terreno e manter um padrão interno de moradia que não depende de concessões. O Melgran Empire 26T é descrito como um motorhome que redefine o que significa viver um estilo de vida luxuoso enquanto viaja, e a matéria estabelece essa redefinição por meio de massa, potência, arquitetura de chassi e um foco explícito em autossuficiência. O veículo é apresentado como um gigante que pesa 26 toneladas e utiliza um motor de 530 cavalos, configurado para cruzeiros rodoviários sem esforço, com a base construída sobre um chassi Mercedes-Benz ACT potente. A diferença estrutural em relação à maioria dos motorhomes, segundo o texto, é a presença de um terceiro eixo, e essa escolha é descrita como responsável por dois efeitos práticos: melhora a estabilidade e mobilidade do veículo e, ao mesmo tempo, abre o interior para um enorme espaço de convivência. A matéria também menciona a possibilidade de acampar off-grid por longos períodos, sustentada por um sistema inteligente de energia que garante autossuficiência, enquadrando energia como infraestrutura essencial, não como acessório de conforto. Em termos de preço, o texto afirma que não há informações oficiais disponíveis online, e por isso não fixa um valor fechado, mas indica que o pedigree e os recursos apontam para um preço inicial significativamente acima de 800 mil euros, posicionando o modelo firmemente na categoria de ônibus coach ultra luxuosos. O tom documental se apoia nessa combinação: massa elevada, potência alta, chassi robusto, terceiro eixo e energia inteligente. O resultado, como descrito, é um motorhome que não tenta ser apenas grande, mas estruturalmente preparado para carregar volume interno e manter estabilidade, enquanto a autossuficiência energética sustenta a ideia de independência real. Aqui, luxo não aparece como detalhe estético isolado. Ele é consequência direta de engenharia aplicada à permanência e ao deslocamento prolongado. A Adria Sonic Supreme é descrita como uma camper van de última geração voltada a viagens de estrada luxuosas, e a matéria estrutura sua proposta em torno de layouts, dimensões e capacidade de acomodação. 3 versões são citadas como disponíveis: 700DC, 700DL e 700SL, e todas são apresentadas com cerca de 7,5 metros de comprimento, com acomodação de 4 a 5 pessoas, sugerindo um equilíbrio entre espaço interno e dirigibilidade em rotas longas. Ao entrar, o texto destaca um interior espaçoso e elegante, com bastante armazenamento e acabamentos de alto padrão. E esse trio de características indica um projeto voltado à permanência confortável, com organização e materiais alinhados ao segmento premium. A matéria também menciona um motor forte e associa isso a uma viagem suave, sem detalhar especificações, mas reforçando que a experiência de condução é tratada como parte do pacote, não apenas o espaço estacionado. A cozinha é descrita como bem equipada e o espaço para dormir como confortável, sustentando a ideia de lar longe de casa por meio de funções básicas completas e prontas para uso recorrente. O preço é apresentado como elevado e referenciado em libras, com expectativa em torno de 110.500 libras e também 118.390 libras, com a observação de que o valor exato pode variar conforme a região e o design interno escolhido. A lógica do texto é que o custo acompanha a qualidade e as comodidades, e não apenas a marca. No enquadramento documental, a Sonic Supreme aparece como uma solução para quem quer transformar estrada em rotina confortável, com opções de layout para adequar uso e ocupação, mantendo uma identidade de luxo funcional, centrada em espaço, armazenamento, cozinha e descanso, sem perder a coerência de um veículo destinado a longas jornadas. E aí, qual desses motorhomes te fez pensar: isso é impossível?
impossível. O mais impressionante é ver como conforto e engenharia conseguem andar juntos, levando a experiência de viagem para um nível que parece futurista. Se você curte esse tipo de inovação sobre rodas, deixa o like, comenta qual foi o seu favorito e de onde você faria a primeira viagem. E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre traz máquinas e tecnologias que parecem coisa de outro mundo. Até o próximo!